O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse ontem que é contra qualquer tentativa de estabelecimento de mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente tem acompanhado uma série de discussões que acontecem no Congresso Nacional, especialmente no Senado, para tentar de alguma maneira alterar a formação, o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Passou aquela PEC que limita a possibilidade de decisões monocráticas de ministros, e uma outra discussão que o presidente do Senado disse gostaria de estabelecer a partir do ano que vem, 2024, é de um mandato fixo para ministros e ministras da Suprema Corte. Hoje eles não têm mandato, ficam desde quando indicados e aprovados pelo Senado, indicados pelo presidente e aprovados pelo Senado, até os 75 anos. Só saem antes se acontecer uma fatalidade, se resolverem partir para outra, como aconteceu no caso do ministro Joaquim Barbosa. Lá na Câmara, então, segundo o Arthur Lira, essa ideia, mesmo que parta do Senado, não vai prosperar. Não é isso, Yasmin Costa? Não vai prosperar. O presidente da Câmara, inclusive, disse que já comunicou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que essa questão envolvendo o mandato fixo de ministros do Supremo Tribunal Federal precisa ser encarada com mais seriedade, que ele não é favorável a essa possibilidade, porque na avaliação de Arthur Lira, quando se estabelece um mandato para um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso pode prejudicar a imparcialidade na hora desses ministros fazerem qualquer tipo de julgamento, e por isso, na avaliação de Lira, essa é uma pauta que não deve, na avaliação dele, não deve avançar dentro da Câmara dos Deputados. Como você disse, agora em outubro desse ano, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele sinalizou que agora, no próximo ano, em 2024, o Senado Federal vai trabalhar em cima dessa medida que estabelece um mandato de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Pacheco sinalizou que tem vontade de colocar na pauta esse tipo de assunto, porque, como você disse, fazendo uma retrospectiva, o Congresso Nacional, principalmente o Senado Federal, tem trazido uma série de questões envolvendo o Supremo Tribunal Federal, envolvendo essa relação um pouco instável entre Congresso e Supremo, e aí já foi aprovada no Senado aquela PEC que estabelece que a limitação de decisões monocráticas de ministros do Supremo, e agora o Senado já sinalizou que quer pautar essa, que estabelece um mandato de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que, como se trata de PEC, precisa da aprovação das duas casas, tanto Câmara quanto do Senado. E o presidente da Câmara já está falando aí, olha, eu não sou muito favorável a essa possibilidade. E a gente sabe, analisando o cenário aqui, e é prerrogativa do presidente da Câmara dos Deputados estabelecer alguns ritos, então a gente, com essa posição de Arthur Lira, já há uma possibilidade de que essa pauta de mandato fixo do Supremo Tribunal Federal não caminhe na Câmara dos Deputados em 2024. Mas Lira também disse, viu, Rafael? Disse que ele é, sim, favorável à questão que estabelece uma limitação ali das decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Disse que esse assunto precisa ser tratado, mais uma vez, com seriedade, palavras de Arthur Lira, mas esse ponto das decisões monocráticas ele já vê com olhos melhor. Fato é, tudo isso vai ficar para o ano que vem. No Senado deve caminhar essa questão dos 8 anos de mandato, como você disse, reforço aqui também. Os ministros hoje, quando entram no Supremo Tribunal Federal, eles ficam até a idade limite de 75 anos, para a gente ter uma ideia. O próximo ministro que vai assumir no dia 22 de fevereiro, o ministro que vai sair do Ministério da Justiça e vai assumir o Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele tem 55 anos, ou seja, vai ficar por 20 anos no Supremo Tribunal Federal, caso não saia antes disso, não peça aposentadoria, não aconteça qualquer coisa e ele precise sair. Mas se não houver nenhuma mudança, ele fica até os 75 anos, pelos próximos 20 anos, a não ser que o Congresso Nacional, de alguma maneira, consiga a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, que aí sim, muda esse tempo para 8 anos de mandato fixo. Mas, se depender do presidente da Câmara, esse assunto não caminha na Câmara dos Deputados. Muito bem.
Yasmin Costa, ao vivo, direto de Brasília. Quero ouvir o Felipe Monteiro a respeito dessa manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que se o Senado quiser discutir mandato para ministro da Suprema Corte, é uma decisão do Senado. Na Câmara, no que depender dele, não anda, embora em algumas circunstâncias, por maior que seja o poder do presidente da Câmara, e é ele quem dita a pauta, se houver muita pressão da base, muitos partidos demandando, no ano seguinte tem eleição, o Arthur Lira certamente vai querer escolher e conduzir para substituí-lo alguém aliado dele, né? Então, precisa ver também qual é o tamanho da pressão, porque tem muita gente, muito político de olho no Supremo, né? Para aprimorar, sim, o trabalho, a composição da Suprema Corte, mas também para se vingar, né, Felipe? Então, precisa separar o joio do trigo aí. Como é que você vê essa questão de mandato? Seria bom ter ministro e ministra com um mandato de 8 anos para a Suprema Corte ou não precisa mexer nisso? Na minha opinião, não precisa mexer nisso, não. Agora, uma coisa que me incomoda na relação do Congresso com o Supremo Tribunal Federal é a relação casuística. Não é? É bom lembrar, por exemplo, que no governo Dilma, para evitar que a Dilma nomeasse 2 ministros do STF, o Congresso resolveu promulgar a emenda constitucional que aumentava de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria dos ministros do STF. Né? Ou seja, toda a relação do Congresso com o Supremo Tribunal Federal é casuística. Né? Por conta que está tendo um conflito atual e pontual, eles querem discutir mudança no Supremo Tribunal Federal. Não tem um modelo ideal de Suprema Corte. Não é? Os Estados Unidos, por exemplo, que a gente se inspirou, o ministro da Suprema Corte de lá tem mandato vitalício. Na Suprema Corte alemã, por exemplo, tem mandato de 8 ou 12 anos, se não me engano. Né? Ou seja, cada modelo tem prós e contras. Né? A dificuldade de você criar mandato para o ministro do STF é que o ministro do STF ele vai julgar os casos já pensando na aposentadoria. Com certeza, ele vai pensar, poxa, se eu julgar isso aqui, para onde eu vou depois? Né? Eu vou fazer uma decisão teoricamente pragmática aqui, pensando em voltar para o mercado de trabalho depois de 8 anos de mandato. Ou seja, tem o prós e contra. Né? E eu vejo mais pontos contrários em relação a mandato fixo. E é bom lembrar, Rafael, que Suprema Corte no mundo todo tem momentos de contenção e momentos de ativismo judicial. A gente tinha um momento de ativismo no passado e está tendo hoje em dia. Mas não foi sempre assim. E não será sempre assim. Então, se a gente quiser discutir um modelo melhor de jurisdição constitucional, na minha opinião, a gente tem que discutir como que a gente faz o Supremo Tribunal Federal ficar restrito a questões que sejam materialmente constitucionais. Né? Ou seja, de nada adianta o STF virar corte recursal de ação criminal, de ação de primeira instância, né? ação que discute caso concreto. O STF, a nossa Corte Constitucional, tem que ficar restrita a discutir questões constitucionais, não é? Então, se o Congresso Nacional quiser melhorar e aperfeiçoar a relação com o Supremo Tribunal Federal, ele tem que fazer uma discussão nesse sentido, e não discussão de forma casuística, como a questão do mandato fixo para ministro do STF.